Está conosco aqui no estúdio da Rádio Independente o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cruzeiro do Sul, também coordenador da Assessoria Regional da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, a FETAG-RS, Marcos Antônio Henriksen, para falar sobre a situação da cooperativa Languiru, de que forma os produtores rurais estão sendo afetados com essa situação difícil que vive a cooperativa Languiru, também mais informações e mais detalhes sobre esse atual momento, e também a gente vai falar de estiagem, um período difícil aí que foi vivenciado pelos produtores. Tudo bem, Marcos? Boa tarde, bem-vindo à Rádio Independente. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Aos ouvintes, em especial aos nossos associados e associadas dos sindicatos de trabalhadores rurais que compõem a Regional Vale do Taquari. Para a gente começar essa conversa, o que a gente pode falar do atual cenário? O que vivem no momento esses produtores que trabalham para a cooperativa Languiru e que com certeza estão sofrendo também esses reflexos dessa fase conturbada aí que a cooperativa está enfrentando? Então, diria assim que hoje o Vale do Taquari está preocupado com a situação, principalmente então os associados, os produtores rurais que estão inseridos na cooperativa, pelas notícias que estão sendo divulgadas. Então, um momento muito delicado que se vive nessa questão da produção de alimentos e a gente sabe, sempre defendeu as nossas cooperativas, o quanto elas são importantes na vida e fazem a diferença junto às propriedades rurais. E agora a gente tem vivido essa situação da Languiru, que deixa nossos corações aflitos, sim, e que se pensa que quanto antes possa sair dessa situação e voltar à normalidade melhor. Quando você fala as notícias que estão sendo divulgadas pela imprensa, não chega direto ao STR ou aos agricultores, aos produtores rurais? Não tem essa conversa também com a Languiru, seja a Languiru ou Dália ou outras cooperativas, enfim, que fazem esse trabalho junto ao produtor rural aqui da região? Está faltando esse contato? Vocês ficam sabendo realmente através de redes sociais, de outras pessoas e da imprensa mesmo, Marcos? Nós temos um diálogo com as cooperativas, tanto uma como a outra, né? Inclusive outras de outros ramos também. A gente tem sempre esse diálogo próximo, e com as cooperativas de produção de alimentos não é diferente. Tanto com a Dália como também a Languiru, a gente tem diálogo. Mas as questões internas de cooperativa, de administração, né, de traçar rumos para elas, sempre é um diálogo entre a cooperativa e os seus associados que decidem o rumo da cooperativa. Então, tem um conselho de administração, tem um conselho fiscal, os conselhos de líderes, eles que definem o rumo da cooperativa, por onde ela caminha. E a gente tem esse diálogo mais institucional, sempre junto das cooperativas, se dialoga assim os problemas, os gargalos, e também se tenta construir junto, quando existem problemas, para poder auxiliar. Inclusive, essa situação da cooperativa agora, a gente já tratou junto à FETAG, está a par, né, a direção da FETAG, e dentro daquilo que ela também tem de alcance por parte de outros setores com quem ela dialoga, para que se consiga levar a problemática e poder se auxiliar, inclusive, para que se tenha uma saída para esta situação. Mas teve alguma conversa direta por parte da cooperativa Languiru com vocês, dizendo o cenário é esse, nós estamos fazendo tais medidas para tentar sair, os produtores vão sofrer de alguma forma? Essa conversa existiu? Exatamente. Há cerca de uns 2 anos atrás, quando a gente teve essa alta do grão, que é o produto essencial hoje para a integração, a ave e o suíno principalmente, mas também para o leite. Quando nós sofremos aqui de estiagem, falta o produto, e aí inclusive o Dirceu nos convidava para participar de conversas dizendo da dificuldade, que a cooperativa ela estaria trabalhando com problemas já naquele período, mas nenhum momento pensando em prejudicar o produtor. Então, muitas vezes as cooperativas têm essa sistemática, tiram de um setor para colocar no outro quando ele tem algum tipo de problema ou quando ele não está dando resultado.
E aí depois vice-versa, quando um setor vai mal, busca recursos do outro. Então elas trabalham essa sistemática, a Dália também, a gente já teve conversas da mesma forma. E o entendimento que nós temos hoje é que isso surgiu a partir da elevação dos insumos agrícolas. Se a gente considerar hoje o preço que o agricultor pagou para comprar adubo, para comprar ureia, para comprar, enfim, né, fazer o plantio de milho e soja nas lavouras, se elevou muito. E esse valor impactou lá no preço final, tanto do soja como do milho, encareceu o custo de produção. E isso reflete diretamente na questão do integrado, porque é o produto que se precisa para alimentar o rebanho. Por outro lado, se passa este valor para o preço final, que é o consumidor, ele hoje, dentro de uma realidade atual, ele nem sempre pode pagar este valor que deveria ser cobrado. Então, o mercado, ele regula os preços, né, quem faz pelo menor valor. Então, é uma situação, de fato, delicada, e as cooperativas, em nenhum momento, querem prejudicar os produtores rurais. Elas fazem várias manobras, o jeito de falar, internos, para conseguir manter o equilíbrio dentro da produção. Numa avaliação que eu faço, né, olhando de fora para dentro, né, as cooperativas queimaram muita gordura nesse período aí da alta de grãos, e chega num momento em que tu não consegue mais fazer o giro. Em nosso entendimento, que é isso que aconteceu. Vamos para a prática, um produtor ou alguém que gosta de fazer a engorda de um suíno, por exemplo, compra um suíno, um leitão, coloca ele em casa, compra a ração, se tu não tem trato mesmo, engorda ele, para ver o valor que ele te custa depois que ele estaria pronto. Então, muito elevado. Não é viável financeiramente você fazer isso. E as cooperativas vêm trabalhando, arcando, e muitas vezes com esse prejuízo que está dando tanto no frango como na carne de suíno também. E o próprio Dirceu Bayer falou que não vê perspectivas de melhora para a produção de suíno e de frango em 2 ou 3 anos. Então é um cenário que vai permanecer delicado. Mas quando você fala, olha de fora para dentro, na verdade eu diria que o Marcos Henriksen, ele está no meio. Ele não está nem de fora, nem de dentro, mas também porque ele tem que atender o produtor rural, mas ele também precisa ter um bom relacionamento e depende da Langiru. Nós estamos falando de 6 mil associados, 6 mil pessoas que têm a ligação, que dependem, que trabalham com a Langiru, sem falar de 3 mil funcionários. Vamos pegar arredondando 9 mil pessoas, coloca mais a esposa ou o marido junto, mais familiares, daqui a pouco nós estamos falando de 30, 40 mil pessoas, para ver a importância dessa cooperativa. E aí eu quero saber de você o que tem chegado, porque para a gente chega, né, que produtores não estão sendo pagos, que produtores estão recebendo menos matéria-prima como recebiam antes, as dificuldades, aqueles que estão, alguns que são desligados, eu não sei como é que está sendo feita essa abordagem, se vocês têm esse acompanhamento também em termos de números, o que está se passando e qual é o produtor que está sendo mais afetado no momento? Nós, assim, os sindicatos que principalmente estão próximos à cooperativa, por exemplo, o sindicato de Teutônia, através da presidente Eliane, o presidente aqui, o Rogério de Estrela, o Seno de Colinas, o Silo de Imigrante, que somos o Paverama também, Poço das Antas, nós estamos acompanhando muito de perto essa situação. Os produtores, por enquanto, não têm assim nos procurado de uma maneira de muitas pessoas para fazer esse tipo de reclamação. Se escuta, sim, que existe atrasos e parcelamentos em alguns tipos de valor que são, vamos dizer assim, mais elevados, se ouve falar alguma coisa, mas até o momento não vem assim uma reclamação constante de que estaria faltando esta ração. Sim, o alojamento é diminuído, né, porque como eles dizem que vão diminuir o tamanho da cooperativa e da produção, isso está acontecendo de fato. Então, esse tipo de situação de adequação. Quando você fala em alojamento diminuído, para quem não é da área, o que realmente está acontecendo? O que significa isso? Isso significa, por exemplo, se eu tenho uma pocilga, um chiqueiro, que poderia se alojar 1.000 suínos, a cooperativa aloja 400, 500, quem sabe a metade da capacidade de produção daquele chiqueiro. E quem mais sofre é quem
tem, no caso, os animais mesmo? É quem trabalha com os grãos ou todo mundo sofre da mesma forma? Nesse caso, a cadeia como um todo sofre. Todos esses que vocês citaram aí, os produtores, muitos deles, a gente sabe dos investimentos que fazem, a gente sabe de produtores que têm 1, 2, 3 milhões de reais investido na propriedade, muitos financiamentos, e eles têm compromissos a honrar perante os agentes financeiros e tal. Então, esta é a nossa grande preocupação. E esse é o público que a gente também está acompanhando e está ao lado dessas pessoas para que elas não tenham perdas. Mas, sim, existe essa realidade, essa diminuição, e, em alguns casos, o reparcelamento, que é o que eles nos falam, o que os produtores nos dizem, existe, sim, esta situação. Consequências que nós teremos. Você disse que não está tendo uma grande procura, então, né, Marcos Henriquesen? Neste momento. Neste momento. Pois é, mas já é um momento, já vem de algum tempo, né? O próprio Dirceu Bayer falou na reunião da Anvat no final do ano passado, ainda que haveriam 500 demissões. Então, estão havendo alguns desligamentos também na questão de produção, né? Porque eles falaram, olha, daqui a pouco não chega a ser demissões, eles tratavam como não renovação com algumas pessoas. Isso não está chegando tanto a vocês. Isso. Eu falo de consequências para saber, né? Se daqui a pouco isso vai acontecer em maior número, se nós teremos a questão do êxodo rural que tanto se luta para não acontecer, se de repente outras situações terão, se o Vale deixará de produzir mais ou menos isso, aquilo, eu falo de leite, eu falo de suíno, de frango, o que nós teremos a partir disso, porque não é um momento agora, vai acontecer por mais algum período, né? Na verdade, o que se percebe que a Languiru ela vem priorizando neste momento os seus produtores, os seus associados, no caso, tanto de leite como de frango de suínos. Mesmo eles tendo prejuízo, mas ainda estão sendo prioridade dentro da cooperativa. É o que nós percebemos olhando de fora. Agora, fornecedores externos da cooperativa, aí se houve mais conversas, né? Agora, como eu digo, se houve conversas, não sei de fato o que é e o que não é. O que se percebe, sim, outras, tanto cooperativas como também empresas integradoras, e isso a gente escuta através dos produtores, que vem havendo a redução de alojamento, na questão tanto dos suínos como dos frangos, vem havendo prejuízo. E essa semana rodou uma notícia de uma empresa muito forte aqui na região que teve um prejuízo considerado aqui no país. Enfim, então, é a cadeia toda que ela está ameaçada. E a gente percebe que hoje, e de conversas que já teve um tempo atrás, que as grandes integradoras, que têm isso, que têm maior produção, elas estão muito de olho no centro do país. No centro-oeste, ali, essa região onde tem a produção de grãos. Hoje nós temos um custo muito alto para trazer tanto milho como soja aqui para o sul, né, em virtude do valor do frete, e se percebe que essas integradoras elas estão olhando para aquelas regiões para, quem sabe, se futuramente se instalar lá. Então, é uma preocupação nossa, nós já discutimos isso em nossas reuniões regionais, sindicais, só que o problema, quando ele não existe de fato, de forma concreta, né, poucos querem saber do assunto. A gente começa a discutir a hora que está sentindo isto na pele, mas é uma realidade. E a outra situação, hoje, com a exportação, com as commodities de soja, principalmente de milho, o que acontece? O nosso produto, o grão, ele vai in natura para fora do país, os outros países estão se modernizando, criando estruturas para eles mesmos produzir a proteína lá. Ou seja, eles não compram mais tanta carne, talvez no futuro, do Brasil, porque eles compram o grão, engordam, né, o seu rebanho lá no seu país, e nós ficamos aqui com um setor inteiro que se organizou, que trabalhou muito durante anos e anos, e pode estar sendo prejudicado a partir desse modelo hoje da exportação, como isso está dado. Feliz dos produtores que são muito trabalhadores, caprichosos na área do grão, só que isto não está sendo uma política, ou vamos dizer assim, um formato que seja adequado para todo mundo. Então, nós podemos estar, se não mudar o cenário, sofrendo consequências nessa área da integração, em virtude de ter esta disparidade
em relação à produção, né, das carnes aí no sul do Brasil. Essa mudança de cenário, você diria que seria em quanto tempo para já começar essas consequências a aparecerem? A gente vê hoje já acontecendo algum movimento. Ali eu tive um tempo atrás com o pessoal do Codevate na região oeste do Paraná. Tem uma grande agroindústria se instalando lá para abate de suínos e que também vai ser integração. Então isso na prática, de certa forma, já está acontecendo. Mas já tem produtores investindo, indo para outras empresas, até mesmo cooperativas? Você fala da Langiru? É. Não temos informações sobre isso. Nosso entendimento é, olhando de fora, claro, que o associado hoje ele precisa estar junto à sua cooperativa. Se nós hoje, se no caso pular todo mundo fora do barco, aí mesmo que a coisa desanda. Então é um momento difícil, a cooperativa, e todas elas passam por momentos bons e momentos ruins. Agora é um momento difícil da cooperativa. E com certeza é o momento em que nós precisamos nos abraçar e construir junto. Mas a questão interna da Langiru, que se escuta também muito em questão de desentendimento, né, de disputa, é uma situação que precisa ser resolvida internamente pela, né, composição, o quadro de associados, para eles chegarem num senso comum e buscar o melhor para o seu quadro social. Você toca num ponto importante. Há uma movimentação querendo mudanças na direção da cooperativa? A gente ouve, né, quando... Mas não chega até vocês, o STR? Não chega até nós. Não chega uma solicitação para que o STR interfira? Até existem boatos, às vezes, comentários, né, pessoais de pessoas, e vocês não vão fazer nada, né, daqueles que estariam do outro lado. Porque a gente, enquanto movimento sindical, não vai se posicionar nem de um lado nem de outro. O entendimento é que a cooperativa precisa caminhar bem e ser viável, tratar bem aquele público ao qual nós representamos, que são os agricultores, e não prejudicar ninguém. Você acredita que esse é o pior momento que esteja passando à frente do STR aqui da nossa região, Marcos? Olha, como eu dizia antes no início, é um assunto delicado de falar. Olha, se não é o pior, é um dos piores. Tem junto uma estiagem, né? Que daqui a pouco a gente vai falar também, que daí é quase que uma bola de neve. Mas para a gente encaminhar a questão da Langiru, tem alguma reunião prevista? Vocês esperam ser chamados? Espero que isso fique mais às claras. E o Dirceu Bayer, na sexta-feira passada, disse aqui que estamos sim passando por problemas, mas a cooperativa Langiru não irá quebrar. É o seu sentimento também? É o meu sentimento, é o que eu espero, de fato, que aconteça. Agora, não sei a realidade, de fato, se isso se concretiza, né? Mas tenho muita fé que isso possa acontecer. Em relação a encontros, reuniões? A encontros. Nós estamos, sim, buscando uma reunião com o Conselho de Administração, o Dirceu, para que ele fale com as palavras dele, para que a gente também possa ter um posicionamento junto aos nossos agricultores que são associados da cooperativa, no sentido também de orientar e de tomar posição enquanto movimento sindical. Falando da estiagem, então, muitos municípios aí do Vale do Taquari fizeram seus decretos de emergência, né, decretando por conta da estiagem, já muitos homologados, inclusive pelo governo do estado. Atualizando os dados, Gabriela, a matéria que já vai estar no nosso site, permanecem 33 de 36. Tem 3 municípios da nossa região que ainda não decretaram. Tomara que não decretem, né? Que são Lajeado, Colinas e Imigrante, os únicos 3 municípios da região que não decretaram situação de emergência, e 15 já tiveram, inclusive, a situação reconhecida pela União. E aí tem alguns outros que tiveram reconhecimento também por parte do Estado, ainda aguardam da União. Mas prossiga. Não, então os municípios, né, sendo os números que o Ricardo traz, retrata muito bem essa situação, infelizmente, né, vivida aqui no Vale do Taquari, e que reflexos isso está tendo também para o produtor rural do campo e até mesmo para os municípios, nas suas administrações, que precisaram fazer os decretos para tentar alguma ajuda financeira por parte dos governos do estado e também federal. Então, exatamente isso, Gabriela. Nós, desde o princípio da estiagem, dentro da organização maior que é a FETAG, nós estamos debatendo o assunto da estiagem a nível do estado. É o principal debate, no caso, a principal pauta que se trata. A FETAG já buscou várias reuniões, conversas com o governador, com o governo do estado, aqui no caso Eduardo Leite. Inclusive, uma delas nós tivemos a oportunidade também de participar, levando a pauta e o que a gente tem sentido aqui no Vale e também a nível do estado. A gente considera
que aqui o Vale do Taquari é uma região intermediária em termos de gravidade da estiagem. Ela não deixa de ser pouco grave, ela é grave, mas tem regiões que ela é muito mais grave ainda. Nós tivemos alguns dias participando daquela atividade que veio os ministros ali para a região de Ulha Negra. Nós acompanhamos essa visita e conhecemos também a região de lá, que eu particularmente não conhecia. Então lá é triste de olhar quando você chega nas propriedades. O gado, o rebanho, ele olha para você, começa a gritar de fome, tem sede. Então está bem complicada a situação, você não vê verde, está bem... Desculpa. Está bem complicada a situação lá. Nós construímos uma pauta, olhando aí a realidade que nós temos aqui dentro da agricultura familiar. Essa pauta, tanto para o governo do estado como para o governo federal, alguma coisa ela avançou, outra ainda falta avançar. Aqui no estado, por exemplo, a questão da anistia de troca-troca de sementes, a antecipação dos recursos do programa de forrageiras, para o pessoal antecipar o plantio de pastagens agora, com a volta da chuva. Uma linha de crédito de até R$20 mil, e aí a gente está discutindo muito forte essa questão da prevenção. Não adianta nós, toda vez que vem uma estiagem, aí começar a buscar remédio para como vamos fazer para remediar e ter o menos prejuízo possível. E sim construir alternativas, né, da captação da água da chuva, de fazer ela estocar a água, de guardar a água. Já né? tem algo mais concreto? Ou... Seria uma linha de crédito hoje que está sendo alinhado aí, que seria no valor de até R$20 mil por agricultor. Desses R$20 mil ele teria um recurso subsidiado, uma subvenção de 20%, e para pagar em 10 anos. Então seria uma linha de crédito que vinha no sentido, vamos dizer, substituindo aquele programa de microaçudes que no ano passado a gente anunciava também, que seria para nós guardar a água da chuva, períodos que chove, e também fomentar recursos para fazer a irrigação. A outra coisa que a gente avançou, que seria a implantação da reserva de água em áreas onde tem água. No ano passado, quando se trata de microaçude, aí tem essa história, a questão da legislação ambiental, que faz com que a gente não pode guardar água em áreas baixas, onde tem banhados, teria que fazer no alto do morro, onde não é APP. Nós avançamos isso e, a princípio, vai estar ocorrendo também que a agricultura familiar, que tem até 4 módulos fiscais, ela pode fazer reserva de água onde existe água, ou seja, em uma área de APP. A única coisa que não pode é obstruir córregos, riachos, coisas assim, onde tem a passagem de água, pode prejudicar uma outra pessoa. Mas onde tem uma área onde existe APP, a gente pode fazer. E na questão do governo federal, a principal discussão é uma linha de crédito emergencial. O pessoal do Pronaf-B teve um anúncio lá quando os ministros foram visitar a Ulha Negra, no valor de R$5 mil, né, uma condição boa para pagamento, para devolução, mas que não atinge o nosso público aqui. Então isso está sendo tratado, existe uma comitiva em Brasília negociando, nossa da FETAG, acompanhando, né, os ministros e reuniões e conversas, diálogo nesse sentido, de criar uma linha de crédito emergencial, mas a questão dos créditos, das operações que estão em andamento para serem pagos, é o nosso gargalo. Então, muitos não têm seguro, e como a gente pode fazer para que essas pessoas sejam atendidas aí com relação a isto. Não sei a prorrogação, o pessoal geralmente não gosta muito disso, também não sou muito favorável. Você pega o problema de hoje e empurra ele para amanhã, mas às vezes é uma solução em função de não ter recurso naquele momento. E a outra situação que é bem-vinda seria a questão de um rebate. Quem conseguir liquidar, ter um rebate aí. Ano passado, vamos dizer assim, uns foram contemplados, outros não, foi meio desigual, mas um público que tinha financiamentos vencendo entre fevereiro e julho de 2022 ganhou 35,2% de rebate, e
o pessoal que ficou de agosto a dezembro não foi incluído, ficou de fora deste debate. Então foi tratado os iguais de forma diferente, que nós também não achamos certo. Mas aqueles que ganharam os 35,2% de debate gostaram, porque isto amenizou aí, diminuiu o valor da dívida e conseguiram pagar e sobrou um recurso para eles. Okay. Então, isso a gente está construindo aí, entre outros programas que visam amenizar a estiagem, né, municípios que têm problema com falta de abastecimento, tudo isso está sendo tratado, tem uma pauta ampla aí para amenizar os efeitos da estiagem. Marcos Henriksen, ele que é presidente do STR, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cruzeiro do Sul, e coordenador da assessoria regional da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, a FETAG-RS. Muito obrigado pela sua presença aqui e que venham notícias melhores aí para nossa agricultura, para Languiru também. Um bom final de semana, um bom trabalho pela frente. Obrigado, Ricardo, Gabriela, ouvintes. Esperamos sim que tenhamos muita fé, que esse problema logo tenha um desfecho, que essa situação possa ser amenizada, que nós conseguimos ter a união necessária, o entendimento necessário e que a Languiru tenha muita luz pela frente para conseguir alcançar e sair dessa situação, e com certeza vai acalmar o coração de milhares de pessoas, de associados, de trabalhadores, né, e da comunidade como um todo. Muito obrigado, sempre à disposição. Assim a gente espera que a situação melhore, o cenário melhore para todos. 10 minutos para as 4 horas da tarde.